Moça-baleia. Era uma vez. Moça-baleia vaidosa, toda enfeitada de conchas, viajou rumo ao sul, na crista de onda azul. Foi a formatura do moço, seu namorado, bacharel formado num outro oceano. Ele é o melhor partido naquele mar disputado, há muito esperado, o moço doutorado. Diploma sob o braço, mais medalha e distinção. Caso com ele, se caso, de aliança na mão. Se preciso, estagio e ainda dou plantão. Das outras eu vigio, de mim ninguém toma não. Dona de artes e manhas, moça-baleia, dengosa, jogou charme, picardia, mais que nunca carinhosa. Mas moço doutor, escolado, noutros mares estudados, sabe de arpão para todo lado, mirando até recém-casado. Se ainda é pouco a caça, tem também a poluição, um perigo para a raça de doença e extinção. O moço doutor se embaralha e disfarça contra gosto, a água se emporcalha de lixo, sujeira e esgoto. É uma história de terror, falou o doutor com ela. Falta tempo para o amor, também falta a sentinela. Priorizo a vigília, desculpou-se o doutor. Não posso ter família no meio de tanto horror. Neste mar, filhote morre, morte triste, asfixia, e aguento filho meu nos braços da agonia? Como vou nessa emergência sustentar o compromisso? Moça-baleia, a urgência que me obriga a isso. É o fim, diz contrafeito, com medo de choradeira. Ela engoliu choro e despeito. Desistir de que maneira? Essa baleia é brasileira. Moça-baleia matutou o moço desertor, um belo senhor doutor, fala coisas de ecologia, domina a filosofia. Ela, focada em casamento e num rico enxoval, dondoca, parou no tempo. Pronto, se deu mal. Moça-baleia coitada, dos enfeites se despiu e, de fato, amargurada, muito tempo ninguém viu. Em segredo, emprumada, um plano ela traçou, da vaidade deu risada, na surdina embarcou. Lá pelas tantas voltou, na mochila as ciências, o baleal se admirou de tanta sapiência. Fez logo convocação de todos em assembleia. Vota sim ou vota não, analisada a ideia. Numa democracia decide a maioria, queremos liberdade, abaixo a maldade. O homem tem de saber respeitar nossa fronteira. Ele há de entender de nascente a cabeceira. O momento é muito grave, vamos lá negociar. Por um nada estoura a greve, basta ele se negar. E ninguém deu confiança, praia, mar ou gabinete. Haja bicho pra matança, bem urdida de palacete. Pressão, fome, cara feia, nenhum foi o resultado. Nem piquete na areia de grevista encalhado. Baleia alienada, de babaca não tem nada. Conte ao doutor de fino trato que por ela tem um fraco boato ao juízo do ilustrado. Não há livro que não leia, mas ficou todo ouriçado o especialista em baleia. Será a ex-namorada liderando passeata? Arriscou o espia dela no meio da multidão. E não é que era ela? Que baita transformação! Passou da hora. É pena, pensou angustiado. Acabou-se o noivado, Deus Netuno e a minha prenda. Humilhou moça-baleia na hora da despedida, nem ligou pra dor alheia, não deu peso nem medida. Foi saindo de fininho, escapar logo dali, mas ouviu-se um gritinho e ordem de pare aí. Ninguém mais do que a noiva, numa pose de princesa,
Imagine só que coisa, você saindo à francesa? Então foge da raiva, da raia, o doutor Almofadinha. Pois veja, mesmo de saia, vou à luta, é também minha. Os olhos há muito abri, hoje sou outra pessoa. Cada um sabe de si, lá onde o dever ferroa. Querida, fui um desastrado, geme o doutor engasgado, feria com minha vaidade. Era o baleal, a nossa dignidade. O dito assim, de repente, deixa a moça baleia sem ar. O doutor, amigos, parentes, não sabe o que falar. Sim, é uma luta inglória de fauna e flora marinhas. Ela gagueja engraçadinha. Quem cantará a vitória nessa guerra predatória? Basta, meu bem, de amargor, o moço quase sem voz. Esqueceu a força do amor? Ele bane no mar e em nós a desdida que boia atroz. Fui mesmo insensível. Perdoa o desajeito? Sei que ainda é possível. Apaguemos o mal feito. De saudade não aguento. Juntos somos 100%. O noivado vamos reatar. Aliança de novo no alular? Ninguém está comprometido e acabou desavença. Fomos prometidos. Cumpra-se a sentença. E foram felizes para sempre. E aí, pessoal? Gostaram da leitura de fruição para introduzir a nossa aula de hoje? Moça Baleia foi tirado deste livro, Tecelândia de Sonhos e Outras Tramas, da Alcene Ribeiro, ilustrado pelo Thiago Junsacano, feito, editado pelas edições Saruê. Basta dizer que, primeiramente, Moça Baleia foi publicado em 1990, é um livro infanto-juvenil da escritora Alcene Ribeiro e o ano passado fez parte, integrou essa coletânea de textos de obras infanto-juvenis da escritora Alcene Ribeiro. E por que eu introduzi a aula com este livro, Porque hoje, no nosso encontro, nós falaremos um pouquinho sobre a escritora, sobre o seu fazer artístico, sobre a arquitetura composicional dos seus textos, justamente para que vocês possam ter aí alguns subsídios para a próxima leitura dramatizada, que será de um livro dela, Mulheres Plural, que ainda não foi lançado. Olha que honra nós teremos, Então, na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a Alcene Ribeiro, farei a leitura de alguns outros textos para inspirá-los, para motivá-los a conhecer um pouco mais a obra desta escritora em franca produção, que requer aí mais estudos, mais análises, mais debruçamento sobre a sua produção, que é tão rica e tão importante, como nós veremos um pouquinho na aula de hoje. Antes de introduzir o assunto, já quero dizer que eu estou muito feliz com as publicações, ou melhor, com as leituras dramatizadas que eu recebi. Fico feliz de ver e de perceber nas leituras dramatizadas realizadas que vocês se apropriaram dos conteúdos que nós estudamos e colocaram, a voz de vocês, a intencionalidade de vocês na elaboração dessa leitura dramatizada. Então, meu muito obrigada e estou muito curiosa para assistir às outras leituras produzidas por vocês. Então, vamos começar. Primeiramente, quem é Alcene Ribeiro, E para fundamentar os nossos estudos de hoje, nada mais justo do que trazer alguns pesquisadores que durante esses anos têm se dedicado, se debruçado sobre a obra e produzido teoria crítica a respeito da literatura e dos textos produzidos por Alcene Ribeiro. Já quero deixar um convite, porque todos os textos citados, eles fazem parte da Fortuna Crítica, lá do grupo de pesquisa Literatura e Vida, que vocês podem acessar. E dentro da Fortuna Crítica da escritora Alciene, vocês têm vários arquivos, dissertações, teses, artigos que falam um pouquinho e que mostram, ressaltam essas pesquisas realizadas em torno da obra da autora, que eu me aproprio para explicar e para traduzir e trazer a vocês esses conceitos na nossa aula de hoje. Então eu começo, respondendo essa pergunta.
quem é Alcene Ribeiro, e para respondê-la eu trago, né, a dissertação da Natália Tano Portela, intitulada Poliedro Feminino, Faces da Mulher em Conto de Alcene Ribeiro, em que a pesquisadora vai trazer, né, de forma até poética, quem foi Alcene Ribeiro e um pouquinho da biografia da autora. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, a Natália Tano Portela diz que a escritora começou a frequentar a escola aos 8 anos de idade. Durante a adolescência, trabalhou. Antes dos 20, se casou. Aos 29, concluiu o ginásio. Apenas aos 36, colou grau em História. 3 anos depois, seu primeiro livro de contos recebeu o prêmio Galeão Coutinho pela União Brasileira de Escritores como o melhor livro de contos do ano anterior. Assim, nascida em 22 de novembro de 1939, na vertente das Cabaças, zona rural de Ituiutaba, Minas Gerais, Alcene Ribeiro, junto de sua família, mudou-se para a cidade em 1947. Aos 8 anos de idade, né, tendo assim a oportunidade de começar a estudar. Ela não concluiu, né, como eu já mencionei anteriormente, me referenciando aí a Natália, ela não concluiu o ginásio e abandonou os estudos para começar a trabalhar como caixa de loja no comércio da cidade. Ainda antes de completar 20 anos, ela se casou com um jovem advogado, né, em início de carreira política. Quando o primogênito de seus 3 filhos entrou em idade escolar, Alcene decidiu voltar então a estudar, concluindo o ginásio, né, o curso ginasial em 1968, aos 29 anos de idade, e o curso normal em 1971. Em seguida, ela ingressou no curso de licenciatura em História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte, terminando o curso, né, em Ituiutaba, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1976. E olha que interessante, né? No mesmo ano da sua colação de grau, Alcene começou a publicar textos do suplemento literário do Minas Gerais, né? O suplemento literário de Minas Gerais. É um periódico oficial do estado. E o primeiro conto publicado nesse suplemento foi Antevéspera de Finados, classificado em primeiro lugar no Festival de Teatro Amador de Ituiutaba. Nos anos seguintes, né, Alcene continuou publicando no suplemento literário outros contos e também textos de crítica literária. Ela também dirigiu a Divisão da Cultura e Secretaria de Educação e Cultura de Ituiutaba de 1977 a 1982. Também trabalhou como jornalista, editando 2 seções do jornal Folha de Ituiutaba, Literatura e Folha Mulher, além de colunas de livros. Em 77, ela publicou pela primeira vez um livro, né? Em livro, o conto 20 anos de Amélia, que foi selecionado para compor a antologia de contos marginais Queda de Braço, organizada por Glauco Matoso e Nilton Maciel. A mesma obra integraria em 1978 o primeiro livro de contos de Alcene Ribeiro, Eu Choro do Palhaço, que abriu-lhe as portas do mundo literário. Então veja, trago aí a vocês uma breve descrição que a Natália Tano Portela traz em sua dissertação a respeito da escritora, de quem ela foi, do que ela produziu, do que constituiu, né, a sua bagagem e a sua vida pessoal e profissional. Agora, para entender um pouquinho mais sobre a sua literatura, sobre o seu fazer artístico, a sua maneira de dizer e de produzir literatura, faço a leitura de um outro conto, Emparedada. Vamos a ele? Emparedada. Alcene Ribeiro. Com esforço saí da parede onde me aprisionaram há cerca de 800 anos. Julguei que galoparia livre os espaços abertos. Engano. Consola o fim do teu suplício, o cinto de castidade feito em pó ferruginoso no túmulo do paredão em ruínas. Ao escorregar para a luz,
Vi-me entrevada, sem mexer um membro, músculo. Que dor! Por longo hiato de uma realidade assombrosa, imobilizei-me em letargia. Horrível o badalar de sinos desafinados, estridentes, similares à corneta. Sons jamais ouvidos martelam-me os tímpanos. Corcéis relincham no arruído de renhida batalha. Meu amor proibido, móvel do cativeiro, ainda lutava? Pouco importa agora. O ar se empesta de agonia de soldados, da fumaça dos canhões e dos gritos de mascates equivocados no apregoar de especiarias a exércitos em ação. Pudesse voltar ao degredo, na contingência, trincheira, impossível à medida de tempo em desespero pelo acordar da atrofia muscular. Num esforço sobre-humano, instinto de sobrevivência ou ressurreição, por fim, logrei me verticalizar. Mas onde o equilíbrio? Um passo, tonteira, 2, e desabaria feito torre de castelo ferida por arremesso inimigo. Definitivamente não. Os ossos se ressentem da fria inércia, estalariam tal e qual gravetos reservados ao acender de fornalhas. Algumas luas rastejei ao lado oposto do imenso vestíbulo, testemunha desse parto de muralha. Pelo rombo ornado de musgo, de velho desmoronamento, cenas imprevisíveis descortinaram a assustadora paisagem de um mundo surreal. Retornar à idade das trevas? Outrora nos ensinavam pudor e recato, a fim de intocadas servirmos ao deleite ou lascívia de nunca vistos senhores esposos. Eventualmente, donzelas rebeladas ao estabelecido recorriam a rodas de enjeitados nos mosteiros para depósito da desonra recém-nascida. Aqui não vejo mosteiros, sequer conventos, vejo lixeiras por berço do pecado. A perplexidade do ontem, o hoje se impõe com idêntica, se não pior crueldade. Verso e reverso? Ao invés do odor de bruxas a arder em fogueiras inquisidoras, o bodum da sujicidade sem teto lambida por propositais labaredas, e ensurdece a ópera bufa, gritos martirizados ao coro de risos gozosos dos filhinhos herdeiros de títulos e brasões. Segue a estupefação, o desfile de familiares barbaridades. Grandes senhores feudais lideram movimentos que minimizam cuidados preventivos, a pandemia a graçar na invisibilidade viral. Praga que dizima tanto quanto as genocidas guerras de conquista, ou a peste negra a ceifar vidas de meus patrícios. No agora, falsidade e hipocrisia ainda vigem nos bastidores do trono. Aliados e bajuladores de todo jaez focam a coroa e incitam o populacho à rebelião. Constato, pesarosa, que a miséria e nenhum apreço ao outro insiste em constranger criaturas ao vilipêndio de si mesmas. Difiro pouco da rapariga seminua que negocia corpo e beleza com o cavaleiro ao volante de motorizada liteira de luxo. Igualo-me ao descaso alheio pelo querer, diferencio na entrega por amor. As notícias varam distâncias na rapidez negada a pombos correio humilhados diante de possantes máquinas voadoras. Nenhuma ferramenta dita WhatsApp, a falcoaria é mero objeto de piada. Ofício do passado obscurantista. Adivinho o arauto anunciado, proibição à caça de animais silvestres. E ouço a baderna dos revoltados adestradores de falcões. Pasmou-me o espanto. O homem não mudou, tampouco vícios de conduta. Velocidade das notícias, sim, e o conhecimento expandiu.
rede de boatos, gabinete disso, daquilo, forja mentiras com as cores de verdade. As tais fake news atingem a extensão territorial no prazo de um pio de coruja. Já vira a cena brutal de machadadas desferidas em criaturas indefesas. Mas a piedade acordou do sono secular assessorada por indignação. O assassinato da anônima pelo ex-companheiro doeu como se petardo incandescente me varasse o peito de mulher. Também assistir ao desespero materno pelo surrupiar de bebês ao seio escravizado. Todavia, a tentativa de extorsão, a mãe idosa, derruba a esperança de despertar deste pesadelo futurista. Em frangalhos, cessa o pulsar do coração da matriarca, causa mortes, mentira de rapto da cria por vassalos infiéis. Que eles apodreçam na umidade dos calabouços. A ancestralidade da morta, reza a tradição, é da casa dos Garcês Rodrigues Queiroz de Macedo, Santos Rubero Munhoz de Oliveira e Oliveira. A nobreza continua na mira dos salteadores excomungados pela igreja. A civilização se me afigura em grave estagnar, corruptos e corruptores. Assédio moral, culto à beleza e à juventude, em flagrante desrespeito à experiência de longevos sábios. As deficiências temporais de ressuscitada, o batistério amarelo, ocre, carcomido, escapam certas nuances. Os quês e porquês da conspiração que unge equívocos históricos, intoxica pulmões esquecidos de atmosfera, o ar em demasia. Nauseia narinas a pestilência de cadáveres insepultos. Antes o sono e o alheamento, a exaustão e ao atropelo da barbárie remanescente. Claudico rumo ao colo da parede. E aí, sentiram? Perceberam? Tanto em Moça Baleia, um livro infanto-juvenil, como Emparedada, publicada neste livro aqui, ó, Brasil 2020, em parceria com Hauer, a escrita da escritora Alciene Ribeiro, ela nos coloca numa atuante muito crescente de defrontar-se com o humano, com as mazelas sociais, com todas essas injustiças que nos cerceiam e permeiam, né, a nossa vida diária, como forma mesmo de denúncia, como forma de despertar o olhar e colocar esse leitor como coparticipante desse narrado para que ele possa, né, imbuído de todas essas questões, buscar soluções. Então, nesta parte da aula, nós falaremos um pouquinho mais sobre a escritora, sobre o seu fazer literário, e para elucidar tais questões eu trago a tese da Carina de Fátima Gomes, intitulada, né, Literatura e Mercado, uma leitura de 3 novelas infanto-juvenis de Alciene Ribeiro, publicada em 2019, que, como eu disse antes, está disponível lá no site do grupo de pesquisa e vocês podem baixá-la e acessá-la. Bom, a pesquisadora afirma que, sendo arte, a literatura de Alciene permite que a discussão sobre a vida e os conflitos humanos possa se tornar presente, né? Em que essa não aceitação, essa revolta, a morte, a miséria, a pobreza, os conflitos sociais, a violência doméstica levam à compreensão desse cotidiano e do contemporâneo, de maneira que eles sejam expostos e também discutidos, né? Então, esta é uma atuante da escrita da Alciene, e expor, né, esses conflitos humanos, essa discussão sobre a vida, sobre o humano, de maneira a expô-los para que eles possam ser discutidos e repensados. Assim, a literatura ficcional, esse universo literário, tem a capacidade de alcançar limites inatingíveis dentro do plano real, uma vez que a ficção estrutura de forma a aproximar a vida, de forma que à distância possamos nos posicionar sobre a mesma, imaginar,
sonhar e sofrer. O contato com a obra da Alciene nos oportuniza isso, né? Esse defrontamento, esse encontro, esse olhar, esse sonhar e ao mesmo tempo esse sofrimento, justamente para que nós possamos aí ampliar a nossa perspectiva sobre nós mesmos, sobre o nosso mundo, sobre a realidade que nos constitui e nos engendra e ao mesmo tempo atuar sobre ela, né? No plano figurado, a Carina de Fátima Gomes dirá que a representação e os espaços físicos apresentados em suas obras remetem aos conflitos que lidamos todos os dias e nos permitem, né, que à distância tenhamos vivências que nos permitam sofrer e sonhar sem enfrentar na pele concretamente as dores. E nessas vivências fictícias, né, nós estamos nos preparando para a vida real, para que quando situações semelhantes, né, para que quando nos depararmos com essas situações semelhantes, tenhamos reflexão e possibilidade aí de ação. Então, a pesquisadora salienta que em seus textos a valorização dessa construção estética pela maneira coerente e peculiar com que ela escreve, né, tanto pela forma com que ela trabalha o gênero, quanto pela trama bem elaborada, destaca-se nesse cenário literário por esse encontro com o ser humano que ela proporciona em seus textos. Assim, a literariedade na obra de Alciene se define em diversos aspectos, considerando o mundo como uma realidade suposta, ficcionalizando de forma clara, elaborando a trama com um discurso bem construído, com uma linguagem muito particular, cuja característica se une aos mais renomados autores contemporâneos. E, ao mesmo tempo, é interessante perceber como a autora vai mesclando uma linguagem rebuscada e também algumas imitações de atos de falas da linguagem cotidiana, de forma que a literatura tem o efeito de estranhamento causado por essa produção da narrativa. E dessa maneira, né, nós podemos afirmar que a obra de Alciene apresenta uma rica diversidade, seja nas temáticas, seja nas estruturas diversificadas, seguindo os exemplos dos modernistas, com uma obra de riqueza linguística e poética, com diálogos, vasta representação cultural, intertextualidade, fatos que colocam a autora no rol desses autores consagrados, né? E aí é interessante nós percebermos isso, né? Como que a escrita, e principalmente essas elipses, esses silêncios, essa escrita concisa, formal, né? Ela vai lapidando esse fazer artístico da escritora, constituindo aí uma das suas grandes características e principalmente, né, trazem à tona aí toda essa mazela, essa virulência que caracteriza a nossa sociedade. E corroborando a tudo isso, uma outra pesquisadora, né, que se debruçou sobre contos de Alciene Ribeiro, Natália Tano Portela, também aponta que há um tipo peculiar e particular de problemática, vivido por um tipo particular de pequenas criaturas urbanas que aparece como constante temática na obra de Alciene Ribeiro, o papel da mulher, que surge como constante temática na literatura de Alciene, em que o leitor se depara com a apresentação da função social esperada das mulheres e a função social desempenhada pelas mulheres. É tocante perceber como a mulher é uma figura central e principal dos seus textos, como eles estão recheados dessas condutas, desses estereótipos, desses papéis desempenhados pelas mulheres ao longo do tempo. E aqui eu trago um outro livro, né? Cito outro texto, outro conto para vocês lerem da escritora Boné Vermelho, porque além de muitas questões sociais que estão presentes, nós temos 3 gerações de mulheres convivendo e mostrando essas diferenças dicotômicas existentes nas relações, nas cobranças, nas condutas, nos papéis exercidos por cada um delas, né? Então, Boné Vermelho está, né, compõe essa antologia de contos de mulher explícita, mas também pode ser encontrado em outro livro intitulado Um Jeito Vesgo de Ser. Fica aí essa indicação de leitura para vocês. Então, depois de
saber um pouquinho sobre essa escrita e também sobre um tema, né? Reforço o que a Natália Tano Portela disse, em que as personagens femininas infantis, elas também exibem essa liberdade nata para o exercício de si e sofrem a pressão dessa sociedade para se adequar aos papéis de gênero socialmente construídos e consolidados na nossa sociedade. Em outras palavras, né, as mulheres na obra da escritora Alciene Ribeiro são submetidas a um regime de práticas subjugadoras a fim de torná-las mulheres. E é muito rico perceber toda essa trajetória que ela vai construindo em seus textos, em seus contos. Natália Tano Portela reforça ainda, né, se apropriando aí dos dizeres de Duarte, para quem os diferentes conflitos da sociedade moderna são a temática mais recorrente de sua obra, de forma a despertar nos leitores uma reflexão crítica sobre a própria vida, a conscientização do mundo que o cerca. Então, Duarte, né, vai dizer essas questões de que a autora se apropria desse olhar para o mundo justamente para despertar essa reflexão nos seus leitores. E é interessante uma outra observação que a Natália cita em sua dissertação de Vânia Majadas sobre o livro de conto João Nosso de Toda Hora, de 1980, que diz o seguinte, né? Vânia Majadas diz que nas 21 histórias que compõem a obra, encontramos um elemento comum, a preocupação com o ser humano. E guardem essa característica, ela é muito presente, ela perpassa toda a construção literária da escritora. Essa preocupação com o humano, numa tentativa de definição, acompanhando a sua trajetória através de contextos variados. Nessa tentativa, vamos nos defrontar com míseras criaturas que vivem às cegas no mundo sem sentido, repleto de dúvidas e perplexidades, de decepções, recalques e solidão, elementos que habitam o campo do cotidiano. A autora constrói assim personagens roídas pela ânsia de viver, mas que, paralisadas pelo remorso do seu passado ou do seu presente, se encaminham passivos para um final obscuro, nostálgico, constrangedor. De maneira realista, e aí relembra a leitura do conto Emparedada, né? Alciene vai compondo os quadros de uma sociedade que é marcada irremediavelmente pelo desconforto de sentir-se responsável pelo desamor, através de um processo irreversível de desumanização. Daí a nossa afirmação inicial de que a maior preocupação da autora, né, em O João Nosso de Toda Hora, mas aí eu estendo para toda a produção, né, da escritora, está ligada ao ser humano, aos seus problemas, às suas complexidades, aos seus medos, às suas incoerências. Este livro, Povoado de Joões, é mais uma prova de que o escritor da atualidade está voltado principalmente para os acontecimentos do contraditório cotidiano, dissecando dia a dia com sincera preocupação e, consequentemente, levando o leitor a um questionamento inquietante, porém benéfico, pois nada pior do que a passividade, a omissão. Então é muito válido perceber como ela expõe essas questões, como ela traz essa realidade, esse cenário realista em seus textos, né, em seus contos, justamente para nos incomodar, para incomodar o leitor e incitá-lo a sair dessa passividade que o cerca, né, que o engendra, e que ele deixe essa postura omissa e passe a agir de forma ativa perante, né, todas essas questões apontadas, observadas, sentidas e experienciadas por ele no ato da leitura. Então, a esse respeito, né, a dissertação da Natália também ressalta que, e traz uma outra pesquisadora, né, a Elza Maria Ribeiro Rodrigues Marques, que analisa O Mágico de Olho Verde, para dizer que a escrita e todas essas questões de defrontar-se com o humano é resultado dessa escrita, desse estilo limpo, dessa prosa direta e enxuta, em que cada palavra, cada sinal é matematicamente pensado, né? É matematicamente planejado para que esse efeito cause e repercuta todas essas sensações no leitor. Então a Elza Maria Ribeiro Rodrigues Marques diz que nos textos, né, não se encontra sequer uma palavra ou vírgula que sejam dispensáveis. Cada sinal gráfico está ali desempenhando uma função
E isso é interessante, esse olhar para a escrita, para essa unidade semântica e linguística constituída nos textos, né, que constituem os textos da Alciene, é muito interessante porque é isso que dá a essência e a clareza da narrativa. A pesquisadora ainda afirma, né, e reassegura que para a autora, e é interessante que ela traz a fala da Alciene, né, para ela, a sua literatura não soluciona, ela aponta certas condições opressoras do homem, que tanto podem ser de ordem moral ou material. Então, a própria Alciene afirma, né, a respeito da sua visão de literatura, que ela não propõe soluções, que não compete à literatura trazer as soluções, ela apenas pretende apontar a sujeira. E ela aponta, né, conforme nós vamos nos adentrando, nos conectando e conhecendo um pouquinho mais dos textos produzidos por ela, nós vamos nos deparando também com toda essa sujicidade que caracteriza a sociedade atual. E Emparedada traz bastante dessas questões que nós comentamos agora. Por isso a leitura desses dois textos, para que vocês possam perceber algumas nuances, algumas características que são marcantes na escrita de Alciene Ribeiro. Então, ressaltando aí o que a Karina de Fátima Gomes traz, ela diz que o estilo da Alciene é fluido e ao mesmo tempo é denso, aderindo ao visível e concreto mais arraigado na problemática humana, gerada pelas contradições dessa sociedade moderna, que cria aí uma atmosfera ao mesmo tempo lírica e comovente, que longe de contrastar com a temática calcada no humano que suas obras possuem, reflete o conhecimento visceral que a escritora apresenta a respeito da alma humana. Em seus textos, forma e conteúdo se encontram e contribuem para a representação desses dramas das pequenas criaturas urbanas sacudidas por devaneios, frustrações, medos e ousadia. Retomando aí a citação de Natália Tano Portela, as mulheres dentro dessa contística de Alciene Ribeiro apresentam como principal característica a tomada de decisões independente do que lhe é esperado pelo conjunto da civilização. Assim como a protagonista de 20 anos de Amélia, um outro conto, essas mulheres dão um passo para fora do domus em busca de sua liberdade. Nesse sentido, se Alciene tinha o propósito de apontar a sujeira, seu objetivo foi realizado. E se a literatura é capaz de libertar o ser, então, ainda que não fosse a intenção de Alciene, sua obra pode ser capaz de trazer às pessoas a possibilidade de mudarem suas vidas, de serem livres, de aderir novas perspectivas e olhares para o humano. Portanto, né, a ficção de Alciene, entremeada por essas representações das relações entre os gêneros, promove uma reflexão acerca do papel da mulher na sociedade, utilizando-se, dentre outros recursos estéticos, da voz do narrador para apresentar essa condição feminina que provoca um efeito de crítica, de denúncia, de exposição dessas mazelas. E aí a pesquisadora menciona que, ao analisar e observar os contos, né, as personagens elas passam por um percurso semelhante ao da socialização das mulheres. Elas nascem livres, são educadas para performar um conjunto de características associadas civilizatoriamente à mulher, a feminilidade, e interiorizam essas características, adotando práticas submissas e reproduzindo essas marcas da dominação. No entanto, embora eu consiga perceber esse percurso, né, há uma continuação da trajetória introduzida por Alciene, que é a libertação dessa mulher, a qual a autora, né, a pesquisadora, associa ao feminismo iniciado no Brasil pouco antes do início da produção contística da autora. Então, toda essa trajetória, esse percurso que eu fiz até agora, pretende mostrar a vocês como Alciene utiliza-se dessa figura feminina, ao mesmo tempo como seu fazer artístico, imbuído de uma depuração da palavra mesmo, da sintaxe utilizada no texto, constitui aí um diferencial e a riqueza dos seus textos, dos seus escritos. Então, continuando aí,
em um outro artigo escrito pelo Marcos Rogério Eich Dornelles, né, intitulado Esfacelamento e Perturbação em Contos de Alciene Ribeiro, o pesquisador e professor ele traz, né, que já em 2019, e aí ele vai falar de Mulher Explícita, Alciene presenteou o universo da leitura com a publicação de Mulher Explícita. O trabalho é composto de 23 contos que provêm de várias extrações distintas e são narrativas de diferentes épocas, de diversos tamanhos, de variados feitios, de contextos dessemelhantes, de protagonistas e personagens diversificados, de variegado uso das chamadas categorias da narrativa e de confluência diversa com a série literária. O livro, né, oferece contos de distintos tamanhos, nomeadamente o pequeno conto Núpcias e a narrativa de maior extensão, o Boné Vermelho, que eu já citei a vocês aqui, o que evidencia um pendor experimental na escrita de Alciene Ribeiro. E é muito interessante esse artigo do Marcos, né? Porque ele vai trabalhando e referenciando toda essa revisitação, toda essa tradição literária que a escritora tem, de que ela se apropria para escrever os seus textos, ao mesmo tempo que ela inova, né? Por várias questões. Então, desta feita, Márcio Dornelles diz que, embora ela mantenha essa imensa maioria de protagonistas femininas no núcleo composicional, as personagens principais sempre refletem essa alternância contextual por meio da variação da faixa etária, do vínculo conjugal, da hierarquia profissional. E vai mencionando também, né, o pesquisador vai mencionando como que ela vai criando uma nova identidade, um novo fazer artístico. E a respeito disso, ainda, né, sobre o livro em análise, Mulher Explícita, a estudiosa pesquisadora Vanessa Carla Ayala e professor Hauer Rodrigues Ribeiro, em um artigo intitulado Leitura do Conto e o Choro do Palhaço, eles expõem que Alciene Ribeiro utiliza uma linguagem simples, fluida e clara, que permite a linearidade da leitura, de modo como Antônio Cândido destaca por ser obtida uma proposta de sentido efetiva. O que isso significa, né? O que o Cândido menciona que eles recuperam? Toda obra literária pressupõe essa superação do caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta de sentido. Os autores complementam tal, né, citação de Antônio Cândido, dizendo que com uma escrita que atrai e captura, na qual se sobressai essa sutileza autoral, as impressões que o leitor tem é de uma escrita centrada na humanidade feminina da autora e com um tom exacerbado de emoções como a saudade e a tristeza, regadas por desilusões expostas à flor da pele. A constituição do ser mulher, então, é multifacetada nas mais diversas situações da vida, as apaixonadas, carentes, vingativas, solitárias, em família, em atividades sociais, mas principalmente as encontramos libertas. Eis um diferencial da escritora que eles recuperam no artigo, que eles pontuam no artigo que eu mencionei a vocês. E a respeito dessa temática feminina, muito latente, muito pulsante, né, nos escritos de Alciene Ribeiro, o pesquisador Wagner Marques de Souza, no artigo Feminino como Humanidade em Mulher Explícita, afirma que essa luta íntima feminina empreendida e o seu novo local social surge no livro de Alciene, assim como os avanços que as mulheres obtiveram ao longo dos últimos decênios e a sua independência e autonomia, as progressões e conquistas dão a essas personagens nitidez na luta por se tornarem divergentes dos padrões que a sociedade patriarcal, machista e misógina lhes impunha. A liberdade potencial em ato de conquista ou vivenciada forja as personagens de Alciene. E assim é interessante perceber, né? E ele acrescenta esse dizer que a humanidade feminina ela emerge nos contos de Mulher Explícita através da exposição dessas situações que a vida lhes impõe. Ou seja, né, nós podemos encontrar ali nas linhas e nas entrelinhas dos textos as glórias e as derrotas, os erros e os acertos, as grandezas e as misérias que perpassam essa figura feminina.
Então a Alciene, ela explora a vida multifacetada dos nossos dias, colocando homens e mulheres em pé de igualdade, e não como empoderamento, mas como emparelhamento. Acho tão sagaz, né, essa afirmação de que a Alciene coloca homens e mulheres como emparelhamento na construção dessa convivência harmoniosa, esse olhar pelo humano, né, para o humano, justamente tem essa intencionalidade de que essa convivência seja mais harmoniosa, de que essas mazelas e essas virulências sejam diluídas, né? Justamente por esse contato harmônico, por essa convivência harmônica. Então, os contos do livro Mulher Explícita apresentam essas características singulares, tanto pelo estilo inovador, quanto por essas narrativas que dão vozes a vários tipos de mulheres, aproximando o leitor da realidade que emerge a cada página, a cada leitura, a cada conto. E a estrutura desses contos, em geral, parte dessas narrativas curtas, com poucas personagens, um conflito único, de caráter denso, com espaço e tempos mínimos reduzidos ao essencial, né? São narrativas mínimas de máximas expressividades e intencionalidades. Assim, segundo ainda, né, o pesquisador, o estudioso, ela vai criando expectativas que fazem síntese, que são representações dessas síntese linguísticas por meio das elipses, das pausas, dos silêncios, das metáforas que ela vai criando e tecendo, né, na elaboração do seu texto, que vai ao mesmo tempo cativando e convidando o leitor para descobrir, para adentrar essas elipses, esses silêncios e construir essa leitura de maneira coparticipativa. Então, além de todas essas questões, ela também se vale muito da intertextualidade na construção dos seus contos. Boné Vermelho é um exemplo disso, cito aí e retomo a citação já feita. E a maneira como ela vai fazendo e tecendo todas essas questões demonstra o grande trabalho, o grande domínio que ela tem com as palavras, com os vocábulos, com a sintaxe, com a linguística, né, a linguística semântica mesmo, de cada frase, de cada colocação, de cada expressão que ela vai utilizar. E tudo isso induz o leitor a usar o seu conhecimento, a mobilizar os seus conhecimentos de mundo para compreender esses entretextos ensinados e pontuados em seus textos. Então, nós nos deparamos com essa autenticidade da escrita, da escritora, né? Que sem rótulo de feminismo, sem maquiagem, ela tem a literatura como centro, né? Tendo por centro aí a mulher, com esses diálogos densos, altamente concisos e em monólogos em que o momento presente da encenação coincide com esse momento do enunciado, seja no diálogo, seja nos monólogos, né? Os seus contos se constroem em torno dessas descobertas, dessas epifanias, dessas rupturas, e aí eu chamo a atenção para as nossas aulas anteriores, principalmente para a aula anterior, em que eu faço um percurso do conto, e é muito interessante perceber, durante a leitura dos seus textos, como ela faz essa apropriação e traz em seus textos essa tradição do conto, ao mesmo tempo que ela inova, que ela traz e cria sua própria poética singular. Então, em suma, as narrativas de Alciene no livro Mulher Explícita são permeadas de perene problemática humana, que destacam a mulher, o feminino em nuances e ambiguidade, expondo aí esse cerne vital dessas diversas existências, dessas diversas e múltiplas vozes, dessas diversas problemáticas que nos constituem e constituem a sociedade. E sobre um outro conto do livro, que por sinal tem a leitura dramatizada lá no grupo de pesquisa, né, no YouTube, no site, no canal do YouTube do grupo de pesquisa Literatura e Vida, feita pela Júlia dos Santos Fraga, do conto Independência ou Morte, deste livro Mulher Explícita, que eu indico a vocês novamente, né? Vale a pena ler o livro e vale a pena assistir
a leitura dramatizada que a Júlia dos Santos Fraga fez em um artigo juntamente com o professor Hauer, né, intitulado Uma Leitura do Conto Independência e Morte. Eles explicitam que Alciene Ribeiro aborda em suas obras os temas da mulher, da liberdade, do erotismo, do feminicídio, entre outros temas que envolvem assuntos sociais desse universo feminino, assim como o texto em questão, Independência ou Morte, em que os textos trazem aí esse hibridismo entre os gêneros textuais, essa dissertação, essa reportagem jornalística. Os outros contos deste livro também, são 4 contos, nós conseguimos e percebemos essa relação com os diversos gêneros textuais, esse hibridismo que a Júlia e o Hauer trazem neste artigo, também aparecem nestes contos, juntamente com uma linguagem jornalística quase televisiva, né, de manchetes que emergem nas páginas, nas linhas e incitam outras leituras, ampliam essa possibilidade multissignificativa dos seus textos. E aí eles ressaltam que este livro, Mulher Explícita, e os 23 contos que o compõem, mantém esse diálogo vivo com esse momento histórico do Brasil. Então, no país e nessa sociedade ocidental de que o Brasil é caudatário, para as mulheres muitas vezes o dia nunca termina. O feminicídio misógino e autoritário não é só por assassinato, engloba também a morte lenta e cotidiana por pequenas e reiteradas violências, e delas também trata a obra maiúscula de Alciene Ribeiro. E esse artigo é muito interessante porque ele vai mostrando como tudo isso, todas essas questões desse caudatário que compõe o Brasil, são trazidas e expostas pelas pausas, pelas elipses que a autora constitui em seus textos. E, por fim, aí para nós finalizarmos a nossa aula e a nossa introdução a essa escritora, ao fazer literário, a arquitetura composicional e poética de Alciene Ribeiro, eu trago mais 2 pesquisadores estudiosos, né, da obra de Alciene Ribeiro, a Luciene Lemos de Campos, em que no artigo Reflexões sobre Botões Murchos, ela vai complementar apresentando que a Alciene tem a clave de criação superior, porque ela produz em seus processos narrativos, né, uma transgressão das regras literárias consolidadas. Em outras palavras, a leitura de Mulher Explícita traz essa liberação do feminismo, em que a escritora engendra essa liberdade tematizada, essa liberdade criativa, ao mesmo tempo em que se mostra uma mestre e inventora. E por fim, né, nas palavras de Franjotti no artigo Alciene Ribeiro, uma voz única, gosto bastante dessa expressão, uma voz única, porque se faz uma voz única, inventora e mestre da maneira de dizer. Ele menciona que em seus textos as mulheres sempre são abordadas em riqueza e complexidade, enquanto os homens, em contraposição, são sempre planos e previsíveis. E assim, em uma sociedade que se recusa a aprender com as monstruosidades do passado, que insiste em repetir, né, as tradições e as mentalidades que há muito não deveriam mais ser aceitas e existir, ler Alciene é imprescindível, né? Porque nós nos defrontamos com todas essas questões, como traz, né, o conto Emparedada, versos e reversos de todas essas situações. Principalmente, né, segundo Franjotti, porque essa autora consegue aliar uma postura muito importante politicamente sem cair no erro de ser panfletária. Os seus textos são, além de instrumentos de reflexão, belíssimas peças estéticas, obras abertas que propiciam prazer e convidam o leitor a completá-las. A crueza de seus relatos contrasta com o ótimo acabamento dos diálogos e a sutileza das imagens construídas ao longo da narrativa. Enfim, estamos diante de uma obra que merece muito ser conhecida, pois Alciene possui uma voz única, personalíssima, que a faz juntar-se ao rol dos autores da literatura brasileira que todos devem ler. E assim,
para finalizar a nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro. Fico muito triste porque essas aulas têm me ensinado muito e tem sido muito rico ler os comentários, ler as respostas de vocês lá no AVA e poder aprender também com vocês. Então, fico muito triste por ser a nossa penúltima aula, mas muito feliz com toda a trajetória, com toda a produção que tivemos. E termino a nossa aula de hoje, o nosso encontro deste olhar para a obra de Alcene Ribeiro, com a leitura de um outro conto, de um outro texto deste livro, Mulher Explícita, que foi publicado pela editora Pangeia, que eu convido vocês a lerem e a terem, que é Independência e Morte, que já foi citado aqui várias vezes. Bom, este livro é de 2019, vocês podem adquiri-lo no site da editora Pangeia. E vamos lá, Independência e Morte. Aos 7 meses de gestação, nasceu, sem chorar, o toque do cordão umbilical no pescoço, acalanto uterino. Só ela e a mãe quase criança em casebre nos ermos da farinha podre. Boneca de pano e trapos no chão de terra batida. Era julho, frio, seco, áspero. Entre 7 e 17 anos, ser viciada pelo padrasto. Aos 17, em Escambo, casou-se com um homem de posses, 47 anos. Nascido na capital, vivido nos 7 mares. Presente dele, a noiva sobrajou a boneca e dormia com um brinquedo na cama do casal. Aos 27 anos, morreu, sem chorar. A pressão do sutiã na garganta, asfixia, abismo, queda. Só ela e o homem no closet do sobrado, mala aberta na cama, livros e cadernos pelo chão. Era 7 de setembro.